Eu vou botar para gravar aqui, tá? Bom dia de novo. Não tinha colocado para gravar, porque daí depois eu subo no YouTube. Fica meio longa a aula. Primeiro, Tá. assim, a gente está se ajustando de acordo com as possibilidades, né? Assim, fazendo do limão uma limonada nesse cenário aí que a gente está. Então, eu tenho usado essa plataforma aqui, que ela facilita bastante, ela fica gravada. Eu dou uma editada no vídeo, se precisar cortar alguma coisa, às vezes fica um período, sei lá, né? A gente ficou um período de fazer alguma atividade, fazer alguma coisa, daí eu consigo editar é melhor por aqui do que pelo sistema tradicional lá do IPA. Ainda ele está com algumas falhas ali, algumas inconsistências e tal. A gente está com alguma dificuldade. Então, para evitar de colocar a culpa na tecnologia, né? Não é muito pelo contrário, a tecnologia dar todas as soluções possíveis. Então a gente faz por aqui, daí fica gravado, vai para o YouTube, vocês podem ver, rever a aula. Depois, sei lá, quem eventualmente não veio pode assistir a aula depois também, não tem problema, né? Claro que a ideia é que a gente faça aula em conjunto, né? Porque rola uma interação, né? Vocês viram aqui, eu escuto vocês, vocês me escutam e a gente vai Sim. fazendo o que eu tenho feito é aproveitado que que tá todo mundo online. Então eu pego já, a gente vai trabalhando alguma atividade, eu já mostro vídeo do YouTube, eu já busco material, já lanço no canal lá para ir seguindo uma linha, né, de raciocínio da aula, enfim. Então tem sido uma dinâmica interessante, viu? Não, não tem dado para reclamar. Uma dica que eu falo só para o pessoal é o seguinte, ó, fechem o microfone de vocês e abram só quando vocês forem fazer alguma pergunta, entende? Porque às vezes tem barulho e qualquer barulho externo, ou às vezes a pessoa fica se mexendo assim, vai dar o barulho aqui para todo mundo. Daí fica aquele ruído às vezes de lado, porque fica muito alto, né? Daí pode incomodar, tá? Então, a dica que eu tenho dado é essa. Mas se está um ambiente silencioso, se está tudo ok, não tem problema nenhum. Até fica bom deixar o microfone aberto, porque daí, por exemplo, eu vou tentando fazer uma interação mais natural possível com vocês, né? Então, assim, fazer alguma pergunta, e aí, gente, está todo mundo aí? Às vezes com silêncio, né? Daí alguém vai, eu tô aqui, tá? Porque, claro, eu tô vendo vocês aqui em cima. Então, tá a Larissa, a Franciele, a Cláudia, a Rafaela e a Tamília. Tá todo mundo aqui. Eu tô vendo e vocês estão aí. Mas a Larissa tá só a foto dela, a Franciele tá com a câmera desativada, a Cláudia também, a Rafaela também, e a Tamília tá uma imagem que eu não sei se é, eu não sei exatamente qual é, tá? Mas enfim, Do não tô. teto. É o teto. Tá bom. Boa. Eu não consigo. Eu não sei se tá me escutando. Tô. Tô Tá, escutando eu não alguém. consigo desativar meu áudio. Se eu desativo meu áudio, o teu som fica baixo. Ah, é? Bom, tudo Muito. bem. É que É. o desativar o áudio é só por questão do ruído externo que eu tenho falado pro Ah, pessoal, tá. tá? Mas é Tá tranquilo, bom. assim, se não der para desativar, não tem problema nenhum, tá? Então, assim, Tá bom. gente, façam assim, ó, abram também, fiquem com o Telegram ali aberto no celular. Não sei se vocês estão vendo no celular ou no notebook, se tiver, acho que pode intercalar. Eu vou passar algumas coisinhas por ali, tá? Mas a maioria a maior parte do material eu vou passar por aqui e vou tentando contextualizar, né, para gente poder ter um pouco dessa dinâmica de aula aqui, vendo vídeo, lendo algum artigo, alguma coisa. Tá bem? Todo mundo vendo aí minha tela? Vou acessar o meu Telegram agora. Todo mundo vendo a minha tela aí, né? Estamos Sim. enxergando, senhor? Tudo? Então tá. Qualquer Tudo. coisa também tem o chatzinho ali do lado, se quiserem colocar alguma coisa, não tem problema. Tá? Deixa eu até botar. Aqui tem um bate-papo, ó. Vocês estão enxergando o bate-papo? Não, não sei o que é. Ó, eu vou mandar ali no bate-papo. Esse aqui vai ser o primeiro videozinho que eu vou passar para a gente ver e acordar um pouco, né? E contextualizar o que vai acontecer. O vídeo também está no canal do Telegram, tá? É um videozinho do YouTube. Se vocês clicarem aqui no chatzinho, apareceu para todos, né?
Ó, vou compartilhar minha tela com vocês, tá? Ó, essa é a minha tela. Vou compartilhar aqui com vocês. Vai ficar assim, vocês estão aparecendo aqui do lado. E aqui vai estar o local onde eu vou apresentar o material, tá? Ó, o nosso canal do Telegram. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo. Então, seguindo, né, pessoal? Hoje a gente vai trabalhar. A gente viu faz 15 dias, né? A gente viu a questão de terceirização. E eu passei para vocês ali no canal um material ali. Depois a gente vai voltar nessa questão aqui, né, sobre sucessão empresarial. E para a semana passada, eu passei para vocês um questionário com 15 questões. Ó, vou abrir lá. Conseguiram dar uma olhadinha, não? No tempo de quarentena? Eu nem sabia disso. Tá no canal. Tem que olhar o canal. Tem que olhar, não tem desculpa da omissão, viu? Ó, 15 questões. Estão lá, ó. Então, mas não tem problema. Não fizeram. Isso aqui dá pra gente fazer a qualquer tempo, né? Aí, peraí. Ó, então são 15 questões lá. Deixa eu fechar aqui um pouquinho. Estão enxergando aí normalmente? Sim? Sim, senhor. Então tá. Vão dando ok que eles não vão ver meio perdido. Ó, então são 15 questões que vocês vão só clicar no link ali e vai abrir assim para vocês, ó. São 15 questões muito boas, tá? Sobre a matéria até aqui. Então eu fiz um resumão da matéria até a semana passada para vocês estudarem e darem uma revisada, tá, gente? Então revisem lá, porque é isso aqui que vai cair na prova de vocês depois. Ah, tá. Então revisem lá. Vou fazer então. Muito boas, todas para concurso dos tribunais regionais do trabalho. Então, ou seja, são questões de altíssimo nível. Tá? Vamos esticar a corda, vai ficar o nível lá em cima. Mas é para vocês estudarem. Esse quiz ali, gente, vocês vão brincando, tá? Vocês vão fazendo, vão refazendo, vão fazendo e refazendo. Vão fazendo, compartilha com o colega, discute com o colega, tá? Pode colar à vontade para fazer essas questões. Só não pode colar na prova. Aí o professor tira a prova, tá? Mas agora colhem à vontade. É para vocês fazerem e estudarem. Combinado? Combinado, senhor. Então, tá bom. Ó, vamos lá para baixo. Então, para situá-los hoje na aula, hoje a gente vai falar sobre sucessão empresarial e grupo econômico, que é aquela situação assim, nós falamos lá de terceirização, falamos dos contratos de trabalho, contratos de emprego, contratos de trabalho, relações de trabalho, lato sensu, né? Conversamos sobre toda essa primeira parte ali do direito do trabalho e agora estamos com um cenário de um trabalho, de um contrato específico. Nós vamos falar hoje sobre como é que é em relação a uma sucessão de empregadores, a quando o empregado trabalha em uma empresa, mas essa empresa também tem outras empresas que fazem parte do mesmo grupo. Então, essa questãozinha que eu coloquei ali para vocês também, ó, aqui em cima um pouquinho. Ó, nós vamos estudar essas 4 ou 5, na verdade, essas 5 assertivas aqui ao longo da aula, tá? Então nós vamos responder juntos essa questão aqui para que a gente consiga entender o que é, quando é que vai ter responsabilidade, quando é que acaba o trabalho com um e começa com o outro. Mais ou menos é essa dúvida que sempre surge, ó, nesse vídeo aqui. Assistam aí rapidinho. Normas, portarias e artigos da CLT estabelecem as diretrizes para que o procedimento de recontratação de empregados possa ser realizado de forma legal. Por isso, é importante que o empregador esteja atento a todas as disposições sobre o assunto antes de estabelecer novo vínculo trabalhista. Em caso de tempo injustificado ou a pedido do trabalhador, a readmissão pode ser feita a qualquer momento. Já em casos de demissão sem justo motivo, a portaria número 384, de 1992 do Ministério do Trabalho, prevê que o empregado só pode ser recontratado 90 dias após a residência. Caso haja o descumprimento dessa regra, pode haver a caracterização de fraude ao seguro-desemprego e ao FGTS e a extinção da primeira rescisão.
O artigo 452 da CLT veda uma nova contratação por prazo determinado sem que haja observância do intervalo de 6 meses, salvo se a expiração do tempo dependeu da execução de serviços especializados ou realização de determinados acontecimentos, como, por exemplo, em contratos no artigo 453, exceto em casos de rescisão por falta grave, indenização legal ou aposentadoria espontânea. Ainda segundo a CLT, no artigo 133, o trabalhador que no curso do período aquisitivo deixar o emprego e não for readmitido dentro de 60 dias após a saída, não terá direito às férias. Também é importante lembrar que, ao realizar a readmissão do profissional, as formalidades devem ser cumpridas normalmente. Nesses casos, o empregador deve providenciar contrato e registro novos, além de anotar a contratação em uma nova página da carteira de trabalho. Visto? Olha só. O que a gente vai ver? Nós temos que analisar o seguinte. Quando nós estamos falando de uma relação de emprego, né? Essa relação de emprego, como todas as relações contratuais, não tem início, meio e fim. Esse fim dessa relação de emprego pode se dar por vontade das partes, né? Depois nós vamos chegar nesse ponto lá. Na verdade, acho que é Direito do Trabalho 2, que a gente faz um estudo sobre as formas de definição do contrato de trabalho. Mas por que eu trouxe esse vídeo aqui para vocês verem? Para a gente trabalhar com uma situação que é muito comum de readmissão e muitas vezes, bom, uma empresa acabou, sei lá por quê, chegou outra empresa e assume as atividades, assume aquele negócio, por exemplo. É um novo contrato ou é uma sucessão do mesmo contrato, né? Muitas vezes eu tenho, por exemplo, assim, estou trabalhando na empresa ABC Limitada. Essa empresa ABC Limitada é minha empregadora, mas na verdade ela tem outras empresas. Ela tem a CDE Limitada, ela tem a FGH Limitada, e eu vendo para essas empresas, eu tenho situações relacionadas entre elas que são para fins societários, para fins tributários. Muitas vezes eu tenho não sei se vocês já estudaram tributário e empresarial, muitas vezes eu tenho incentivos tributários para as empresas se organizarem de uma determinada maneira, né? Então, o que eu vou fazer muitas vezes, o que acontece? Eu tenho uma empresa que presta serviço para outra, mas essa empresa tem os mesmos donos, os mesmos sócios, né? Para fins tributários, isso tem um reflexo. Para fins trabalhistas, isso tem outro reflexo. Então, o que a gente vai ver hoje? A gente vai ver aqui essa situação de grupo econômico, para começar, né? De como é que faz, assim, como é que vai ser uma eventual responsabilidade desse grupo econômico. Por exemplo, eu tenho uma ação agora de 2 clientes no escritório em que eu represento os empregados, tá? Eles trabalhavam para um pessoal que trabalha no comércio. Não vou entrar no mérito, né, para não sexualizar, para não abrir os dados. É público, não tem porquê, tá? Então, o que acontece? Eles trabalhavam para uma empresa e tinham, efetivamente, eram empregados dessa empresa. Só que era uma loja, tá? Essa loja, apesar de ter várias lojas que eram dos mesmos donos, dos mesmos sócios, fazendo a mesma atividade, essa loja tinha várias personalidades jurídicas diferentes. Qual é a questão? Por que havia essas personalidades jurídicas diferentes, né? Então, assim, para fins tributários, para esse pessoal, eu não vou entrar no mérito, era vantajoso que houvesse não uma loja só formalmente estabelecida, mas que houvesse várias lojas, tá? Eu não sei quem tá dando ruído ali. Alguém está conversando e não está se ligando que dá para escutar. Eu acho assim, ó, fechem o microfone, por favor. Aí, ótimo, obrigado. Então, assim, para fins de sucessão de empresa, né, de grupo, não tem problema nenhum, gente. Assim, nem tudo é fraude, tá? Só que a gente tem que deixar claro. A gente não pode demonizar uma organização e uma estruturação para fins de inteligência societária tributária. Não tem problema nenhum. Tomara que consiga se pagar menos dinheiro para o governo para que sobre mais dinheiro para o empregado, né? Então, o que acontece? Mas para fins trabalhistas vai ter outro reflexo isso. Não é que seja ilícito fazer, muito pelo contrário, a própria lei prevê
a possibilidade de grupos econômicos, tá? Só que, ao mesmo tempo em que a lei prevê essa possibilidade de grupos econômicos, também não vale quando há uma ação, quando há uma tentativa de cobrança daquele grupo, não vale tentar tirar patrimônio, esconder patrimônio, fugir de responsabilidade, se escondendo atrás de personalidades jurídicas que servem só com o fim de, eventualmente, aí sim, fraudar direitos trabalhistas. Tá? Então, assim, o que eu quero que vocês entendam? Não tem problema nenhum em haver várias empresas dentro de um grupo econômico. Tá? Se vocês fizeram, fazem ou farão, né, estágio em grandes empresas, vocês vão ver que, às vezes, para saber quem assina a procuração, para quem assina um contrato, é uma confusão sem tamanho. Porque a empresa tem uma empresa A, tem uma empresa B, tem uma empresa C, tem uma empresa D, que formam um grande grupo econômico. Gente, praticamente todas as grandes empresas possuem isso. Tá? Só para, de novo, chegar aqui na nossa disciplina, a gente vai só fazer o quê? Vamos identificar como é que a lei interpreta e quais são os elementos que vão caracterizar um grupo econômico para fins trabalhistas. Tá bem? Acompanhando? Beleza? Então tá. Querem anotar um conceito de grupo econômico? Anotem ali então. Só qualquer coisa, abre no chatzinho ali me dando ok. Ó, bate-papo tá bom aqui. Ótimo. Vou deixar aberto o bate-papo aqui. Não, vou fechar para não ficar atrapalhando na tela. Tá? Então, botem lá. Grupo econômico. Grupo econômico. Ocorre quando uma ou mais empresas, vírgula, mesmo tendo personalidades jurídicas próprias, estiverem sob SOB, direção, Estiverem o quê? Sob. Ah, sob direção, vírgula, controle ou administração de outra, vírgula, ainda que guardem, ou ainda que tenham, cada uma, sua autonomia. Ponto. Ô, senhor, Senhora, olha só, ainda que... ainda que tenham cada uma, sua autonomia. Ok. Tá? Então, aquilo que eu comentei ali com vocês. Vai acontecer o quê? Deixa eu ver se eu abro aqui uma situaçãozinha com vocês. Quadro branco. Ó, temos até um quadro. Na nossa sala de aula virtual. Estão vendo o quadro aí? Sim. Então tá. Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou ter RP Jur, é o meu escritório, tá? RP Jur Limitada. Tá? É a empresa que está lá em cima. Estão vendo aqui a RP Jur Limitada, né? Eu tenho aqui, ó, Cláudia Borges Limitada. Tá? Cláudia Borges, aqui está. Eu tenho Larissa Severo Limitada. E eu tenho Família Limitada. Ó, todos os personagens da aula representados, à exceção da Franciele. Vou deixar por enquanto a Franciele de fora. Tá?
que acontece? Vai acontecer assim, ó. Eu tenho a RP Jur, que está administrando a Cláudia Borges, que está administrando a Larissa Severo, que está administrando a Tamília. Ou seja, se nessa ordem aqui, ó, de cima para baixo, tiver uma sob a administração da outra, eu tenho um grupo econômico. Entendem que assim, ó, aqui, texto, deixa eu botar aqui em vermelho, aqui eu tenho um CNPJ. Aqui eu tenho outro CNPJ. Aqui eu tenho outro CNPJ e aqui eu tenho outro CNPJ. O que vai fazer? Vai, na verdade, gerar aqui um grande grupo econômico do qual todas essas empresas fazem parte. Entenderam? Uhum. Ok? Então tá. Vai fazer o que com isso? Se todas essas empresas fazem parte, ou seja, todo mundo está dentro desse bolo aqui, todo mundo entrou, nós vamos ter uma situação que é chamada de... Tá muito em voga agora, né? Solidariedade. Conseguem visualizar a solidariedade? Sim. O que é solidariedade para vocês? É que cada uma vai arcar com uma parte da... Como é que... E aí, gurias? sei lá. Boa. Não, mas é isso aí. E aí, gurias? Solidariedade é isso? Não sei se seria isso. O que é? Vamos lá. O que é a solidariedade? Vamos lá, vamos. É uma que administra a outra, que administra a outra? É isso? Para ser solidário é ajudar o próximo, porém, não sei se é assim nas empresas. Não, é aí que eu queria que vocês chegassem. Porque o que vai acontecer? O que é a solidariedade, gente? Assim, ó. Quantas pessoas estão sofrendo agora com o coronavírus? Vamos que eu tenha um vizinho, um parente, alguém próximo, alguma amizade, enfim, que ficou sem emprego. Aí o que eu faço? Eu faço uma vaquinha virtual. Entro lá, vaquinha virtual. E aí digo, olha galera, é o seguinte, o pessoal lá ficou sem emprego por causa do coronavírus e tem 3 filhos, está passando por dificuldades. Vamos juntar aqui uma graninha para dar uma ajuda para esse povo, tal. Aí vem todo mundo, eu boto 50, a Cláudia bota 15, a Larissa bota mais 20, a Tamília diz, não tenho tanto para botar, vou botar só 5. A Franciele diz, não, eu tô legal, vou botar 100. A Franciele vai lá e bota 100. Ou seja, nós vamos juntar tudo isso e vamos entregar para essa família. Não interessa o que cada um pagou. Interessa o resultado final. Isso é solidariedade. Tá? Então, o que vai ser a solidariedade? A solidariedade, na verdade, é o contrário. Quem tinha falado? A Cláudia, né? Tinha falado? Isso. Cláudia, é o contrário. A solidariedade vai fazer com que a solidariedade ela vai dizer que se o RP Jur tiver dinheiro, ele paga. Se a Cláudia Borges tiver dinheiro, ele paga. Se a Larissa Severo tiver dinheiro, ela paga. Se a Tamília tiver dinheiro, ela paga. Ou seja, eu, de fora desse conjunto aqui, quando eu for buscar ativos aqui para cobrar minha dívida, quem tiver aqui vai pagar. Isso é solidariedade. Então, quando eu tiver um grupo econômico, eu vou estar falando em solidariedade. Tá? Então, aqui, toda vez que eu tiver um grupo econômico, eu vou falar em solidariedade. Tá entendendo? Tá entendido? Ok? Entendi. Então tá, anotem aí. Anotem aí assim, para finalizar essa primeira ideia. Caracterizado o grupo econômico, vírgula, serão
solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. Decorrentes da relação de emprego. Entendido? Entendido? Sim. Sim, sim. Então tá, vamos lá. Vou fazer um outro desenho então. Deixei uma de fora de propósito. Achou que ia ficar sem pagar a conta? Não vai. Ou vai. Vamos ver. Opa. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Vamos lá. Vamos fazer mais um quadro branco aqui. Ó, tá aqui o nosso cenário. Vamos que quem tinha ficado de fora aqui? A Rafaela tinha ficado de fora aqui da nossa conta. A Júlia também. A Júlia também? Então vamos botar aqui. A Júlia também. Rafaela limitada. Júlia limitada. Eu não sabia de quem cobrar, né? Afinal de contas, eu digo assim, vou botar todo mundo nesse bolo. Vou botar todo mundo. Eu não sei se a Rafaela e a Júlia não fazem parte dessa sociedade aqui, né? Elas têm negócio entre elas e tal, fazem o mesmo negócio. Enfim, vamos ver. Acho que elas são sócias. Aí vem a Rafaela e a Júlia para dentro desse processo, né? E aí contestam. Elas disseram assim, não, peraí. RP Jur, Cláudia, Larissa e Tamília, tudo bem, elas fazem um negócio, eles são sócios, elas têm identidade de sócios, eles fazem o mesmo negócio, eles têm efetivamente responsabilidade, ou seja, eles estarão dentro daquele bolo lá. Mas eu não tenho nada a ver com essa história. Eu estou fora dessa discussão. Eles que se virem. Vou deixar a Rafaela aqui e vou deixar a Júlia aqui. É assim que elas querem estar. Fora desse contexto aqui. Elas não querem ter uma solidariedade. Tá? Como é que vai acontecer para que Rafaela e Júlia não estejam integradas, não sejam responsabilizadas por esse grupo econômico? Anotem aí. Anotem assim. Não é grupo econômico. 2 pontos. Não é grupo econômico. 2 pontos. 1. Mera identidade de sócios. Mera identidade de sócios. 2. Inexistência de interesse comum. Terceiro grande ponto. Inexistência de atuação conjunta. Ok? Anotado? Ok. Ok? Anotado. Então tá. Então olha só, o que a Júlia, opa, voltou. Cadê o meu quadrinho? Perdi o meu quadro aqui. Deixa eu ver se eu acho. Ah, tá aqui. O que a Júlia e a Rafaela vão ter que fazer então? No momento em que elas forem, que estão tentando colocá-las para dentro desse bolo aqui, ó, o que elas vão ter que dizer? Não, pera lá. Vão ter que dizer e vão ter que provar, né? Logicamente. Pera lá. Primeiro, que Rafaela Limitada
Não é comum. Nenhum dos sócios dessa Rafaela Limitada é sócio da RP Jur. Nenhum dos sócios da Cláudia Borges Limitada é sócio da Rafaela Limitada. Nenhum sócio da Larissa Limitada é sócio da Rafaela Limitada. E muito menos da Miriam Limitada tendo sócios em comum com Júlia Limitada ou Rafaela Limitada. Primeiro ponto. É um elemento que eu vou ter que mostrar que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Para eu... Pode perguntar. Oi, pode falar. E se um sócio, sei lá, da Cláudia for sócio da Júlia, já muda tudo? Pode ser que mude, mas é importante. Bote a sua pergunta. Por quê? Não é a mera identidade de sócios que vai caracterizar o grupo econômico. Não é uma mera identidade. Por quê? É uma sociedade, tá? A gente precisa separar personalidades jurídicas. Sociedade empresarial, não. Não, senhor, não fizemos. Olha só, empresarial, lá, perguntem lá para o prof também de empresarial. Quando a gente eu dou aula de empresarial na administração também. Então, o que acontece? A gente ensina o pessoal do seguinte, por que eu faço uma PJ, uma pessoa jurídica? Para eu desvincular relação, principalmente questão patrimonial, questão tributária, da minha pessoa física. Então, ou seja, não é Rafael Pereira que tá admitindo aqui, que está tendo um negócio. É a RP Jur Limitada, ou seja, é uma empresa que, nessa empresa, um dos sócios é o Rafael Pereira, mas é diferente isso. Então, o que vai acontecer? Foi a Larissa que perguntou, né? O que vai acontecer assim, Larissa? Tu pode ser sócia da RP Jur, não tem problema, porque tu pode ser uma sócia investidora, tu colocou grana ali porque achou que era um negócio bom e eu não tinha dinheiro para investir, para capitalizar o meu negócio, veio e aportou dinheiro em vista de querer um lucro futuro, não tem problema. Não necessariamente Rafaela CPF, ou mesmo Rafaela Limitada, por colocar grana, por ser um sócio investidor, por estar ali formalmente presente, vai ser solidária como um grupo econômico. Tá? Não é questão, não estou discutindo se Rafaela Limitada pode ou não sofrer alguma cobrança em virtude dessa empresa. Pode. Mas lá na linha do direito empresarial, não solidário. Depois eu volto um pouquinho nesse ponto com vocês. Tá? Mas o que acontece? Não é, isso que eu estava no item 1 que eu ditei para vocês, não é a mera identidade do sócio. Primeiro ponto. Segundo ponto, interesse integrado. Olha só, Larissa é sócia, Rafaela Limitada ou Larissa Severo Limitada, que seja, também está discutindo, né? Será que Larissa Severo Limitada, ela tem interesse integrado com a RP Jur Limitada? Vou ver assim, bom, o que tem a ver a Larissa Severo Limitada, que é uma empresa de calçados, ou uma loja de bolsas femininas, com a RP Jur Limitada, que é uma empresa de consultoria e assessoria jurídica? Larissa aportou dinheiro, quem sabe, porque o RP Jur lá não tinha grana para comprar móveis, não tinha dinheiro para comprar um carro, não tinha dinheiro para estabelecer uma sala comercial que fosse necessária para desenvolver as atividades. Mas não tem interesse nenhum. Só figura lá como sócia porque quer ver dividendos lá no final de um ano exercício. Então, o segundo ponto, interesse integrado. Ou seja, tem que ter uma efetiva comunhão de interesses. A Larissa tem que ter interesse direto do negócio Larissa Severo Limitada com o negócio RP Jur Limitada. Tá? Terceiro ponto, e aí acho que fecha daí a tua dúvida daí, Larissa. Atuação conjunta. O que a Larissa faz com a Larissa Severo Limitada faz com a RP Jur Limitada? Nada. Larissa Severo Limitada vende bolsa feminina. E a RP Jur Limitada faz assessoria e consultoria. Larissa toma decisões da RP Jur? Não. Larissa define estratégias de negócio com a RP Jur? Não. Larissa consta em alguma ata de decisão, de reunião da RP Jur? Não. Ou seja, eu estou afastando Larissa, pode ser válido para todas, tá? Falamos aqui, ó. Estou afastando toda essa galerinha aqui dessa responsabilidade. Diz assim, ó, não, eu quero que a RP Jur responda, ele é o único responsável por isso aí. Inclusive, ele tomou essa decisão
de contratar um empregado, de demitir um empregado, de praticar assédio moral com o empregado, contrariamente ao que eu faço na minha empresa. Eu jamais compactuaria com isso. Então, ele é o responsável. Tá? Então, o grupo econômico, ele vai estar caracterizado ou não pela interpretação dessas características. Tá? Não é, gente, não é matemática. Por isso que dá tanta discussão por aí. Né? Vai ser fato. Será que é responsável? Nesse caso que eu estava comentando para vocês lá do escritório, olha, é um grupo econômico, sabe? É porque são os mesmos sócios, atuam na mesma área de comércio, são todos do comércio, todos são franqueados de determinado produto, do mesmo. Então, na verdade, acho que o que eles fazem? Eles usam esses diferentes CNPJs, porque eles conseguem se beneficiar de, em cada CNPJ, terem tributação pelo Simples Nacional, o que não tem problema nenhum. Né? Salvadas algumas restrições, mas não tem problema nenhum. O que não pode? Não pode o empregado sofrer prejuízo em virtude disso. Por quê? Conforme a gente já falou, lá dos princípios. Né? O empregado é a parte mais fraca dessa relação. Então, eu tenho que ter uma lei que observe, claro, que observe o empreendedorismo, observe o direito de empresa lá, tudo bem, não tem problema nenhum. Observe as questões tributárias, não tem problema nenhum, mas que também consiga dar para o empregado a defesa, né, a proteção, que é o que a lei trabalhista efetivamente se presta a fazer. Dar essa proteção para o empregado, sempre faça esse gesto, né? A parte hipossuficiente na relação. Entenderam a questão do grupo econômico? Sim, não? Alguma outra dúvida? Não, dúvida não, só é meio confuso. Confuso, né? Não é. É um pouco, Soro, porque acho que assim, ó, ali tu relatou que poderia ter um problema com a tua empresa, tá? E daí, só que daí tu tem que deixar claro que essa responsabilidade não recai sobre a gente, é isso? Não. Isso é o que a lei está falando. Ah, tá. Isso é o que a lei diz, porque, na verdade, a lei está traçando... É importante... Tem um artigo para isso. Claro. Tem um artigo. Anotem ali. Artigo 2º da CLT. Parágrafo 2º e 3º. Vou anotar aqui. Artigo 2º. Parágrafo 2º e 3º. Tá? Vou ver aqui ver se vai ajudar vocês isso aqui. Vai ajudar ou vai confundir ainda mais, né? Mas também o papel é confundir. É. Tá? Olhem só. Vou abrir ali Vou abrir aqui minha tela de novo. Vou abrir lá o YouTube para vocês. Olhem esse vídeo. Prestem atenção. O Tribunal Superior do Trabalho livrou uma empresa de segurança do pagamento de verbas trabalhistas a um empregado de outra empresa do mesmo grupo. Vamos aos detalhes ao vivo com o repórter Alexandre Matura. Boa noite, Matura. Boa noite, William. Boa noite a todos. A 15ª região de Campinas condenou a Engeforte Sistemas a pagar as verbas trabalhistas ao ex-empregado de uma outra empresa, a Fortiserve Especiais de Segurança. Pode parecer estranho, mas é porque as empresas têm uma relação. Um sócio em comum. O colaborador não conseguiu receber de um lado e buscou outro. Mas esse outro lado, a Engeforte, não aceitou a condenação imposta pelo Tribunal Regional do Trabalho e aqui entrou com recurso aqui ao Tribunal Superior do Trabalho. Aqui, o relator do processo, o ministro Guilherme Caputo Bastos, lembrou que existe uma jurisprudência sobre esse tema, que o simples fato de haver um sócio ou mais sócios entre duas empresas e também uma relação entre elas não é suficiente para se falar em grupo econômico, motivo pelo
qual a Engeforte, segundo ele, não poderia ser responsabilizada subsidiariamente pelo pagamento ao ex-empregado de uma outra empresa. Por isso, ela foi absolvida. A decisão foi unânime na quinta turma. É com você, William. Obrigado, Matuda. E aí, ficou mais claro ou confundiu tudo? Ô, Sor, Oi. ali, explica mais ou menos aquele vídeo, por causa que pra mim chegou cortadinho. Tá no grupo também, tá? No nosso canal Tá. ali, pra vocês querem assistir de novo. Ou seja, eu tinha, no caso aqui nesse caso do vídeo, uma empresa, ou duas empresas, aqui, uma aqui e outra lá, e o empregado estava vinculado a uma dessas empresas. Tá? Então, Sim. quando o empregado se vinculou a uma só das empresas, ele vai pedir os seus créditos trabalhistas de uma empresa só. Estão acompanhando, né? Beleza? Sim. Deixa eu abrir, de repente, o quadro aqui de novo. Ó, vou apagar aqui. Deixa eu salvar esse novo aqui. Salvar. Vou só botar lá no... Vou botar pro nosso... Eu não sei se é a mesma coisa, mas eu trabalhei numa empresa que os funcionários das terceirizadas entravam contra as terceirizadas, só que elas não existiam mais, ou não tinham dinheiro, e quem pagava era a empresa. É mais ou menos isso? Nós vamos chegar ali. Mas é por aí, o caminho é esse. O caminho é esse, porque o que acontece, né? Na verdade, tu tá fazendo uma... Voltei eu aqui. Na verdade, o que tu tá fazendo? Tu tá dando uma proteção para o empregado para que se evite de criarem-se várias empresas, porque o que vai acontecer, tá, pessoal? Eu posso ter uma empresa que não tem dinheiro. Eu posso ter uma empresa em que eu constitua que ela presta serviço para outra empresa, tá? Como é que vai acontecer? A partir do momento em que ela presta serviço para outra, eu posso ter uma destas só para administrar o meu quadro de pessoal. Mas é uma empresa que não tem grana, não tem patrimônio, ela só serve para passar dinheiro. Quando eu vou cobrar dessa empresa, eu chego lá e essa empresa simplesmente deixa que o processo corra e diz assim, tá bem, não vai ter dinheiro mesmo. Ou seja, o direito do empregado fica para trás. O que ele vai tentar fazer? Ele vai tentar puxar, a partir disso, empresas do grupo econômico. Porque a partir dessas empresas do grupo... Gente, só vou pedir assim, ó, tá muito ruído de trás, desliguem o microfone. Senão toda vez que dá um ruído, cai para cá a tela, ó. Estão entendendo? Então, desliguem o microfone ali só, por favor. Tá? Valeu.